Então, como eu havia mencionado, eu moro aqui em Faxinal do Céu e eu vou explicar o porquê Faxinal do Céu tem esse nome. Então, aqui na região sul do Brasil, especificamente na região sul do estado do Paraná, centro-sul, né, como a gente chama, existiram muitos sistemas de faxinais. E o que eram esses sistemas de faxinais? Os sistemas de faxinais, eles eram um tipo de organização familiar da época, eu posso dizer assim, de antes da emancipação de muitos municípios aqui. Por exemplo, Pinhão, o município de Pinhão, ele foi emancipado em 1964. Só que antes já existiam muitos moradores aqui na região. Não existia asfalto ainda, não existia muitas estruturas como tem hoje, né? A própria energia elétrica não existia aqui ainda, mas as pessoas já moravam aqui na região. E elas se organizavam em sistemas de faxinais. Caracteristicamente, o que eram esses sistemas de faxinais? Era um sistema em que, como as famílias eram muito grandes na época, então existiam muitos irmãos, digamos assim, da mesma família. Então nós temos aqui, por exemplo, o Faxinal dos Ribeiros. Isso significa que a família, né, era Ribeiros. Nós temos Faxinal dos Franças, família França. Nós temos Faxinal dos Coutos, família Coutos. Temos Faxinal dos Ferreiras, então família Ferreira. E aqui, Faxinal do Céu é o único nome que não tem a ver com família. Mas assim, basicamente a forma de organização das famílias era uma característica importante da época, que as propriedades elas não tinham cercas, não tinha limitação, ou melhor dizendo, não tinha limite, não tinha uma divisa ali, dizendo que, por exemplo, daquele determinado lugar, daquela determinada marca, pertencia a outra pessoa. Então não tinha isso. Era tudo em coletivo, era uma comunidade. Então, por exemplo, o seu Sebastião Ferreira morava, por exemplo, né, digamos, uma comparação, digamos que ele morasse a 5 quilômetros daqui. Aqui morasse o seu João Ferreira, lá a 5 quilômetros do outro lado morasse o seu José Ferreira, o seu Alcindo Ferreira para outro lado. Então, não tinha separação para dizer que daquele ou de determinado lugar era pertencente a outra pessoa, a outra família. Então, era muito comum isso. Então, na época, a criação de gado, a criação, né, dos animais de forma geral era coletiva. Então não tinha muito o que nós temos, na verdade não tinha nada do que nós temos hoje em termos de separação de espaços, né? Então, em termos de divisa, em termos de marco territorial. Faxinal era isso. E Faxinal do Céu, há algumas possibilidades para o nome, né? Uma das possibilidades é que, como aqui tem muita neblina, devido à barragem de Foz do Areia, aqui tem muita neblina e essa neblina ela forma nuvens, de maneira que nas partes mais altas você vê aquele platô de cerração, como a gente chama aqui. Então, dá-se a impressão que se está acima das nuvens. Então, por essa razão, né, Faxinal do Céu. Então, uma das explicações para Faxinal do Céu ter esse nome é isso. Aqui próximo a Faxinal do Céu nós temos uma vila que se chama Nova Divinéia, fica a 10 quilômetros daqui. E essa vila, ela tem o nome Nova Divinéia devido ao fato que justamente na época da construção da barragem de Foz do Areia, que foi na época ali de 1975, a década de 70, a inauguração foi em 1980. Então nessa época, Faxinal do Céu foi construído aqui para que os trabalhadores da construção, da usina, das empreiteiras, das empresas que seriam responsáveis pela construção da barragem, morassem aqui. E algumas pessoas
alguns trabalhadores decidiram morar mais perto da barragem ali. E então a Nova Divinéia fica ali acima da barragem, uns 5 quilômetros de distância. E esse nome Nova Divinéia foi porque na época da construção havia também um seriado numa das TVs brasileiras, que eu não vou me arriscar aqui a dizer qual era, né, porque eu não sei qual era, não lembro se era Manchete, se era Globo, enfim. Estava passando uma série, e nessa série havia uma construção de uma barragem. E a vila, o residencial onde os trabalhadores moravam, claro, era fictício, mas se chamava Divinéia. Então decidiu-se, vamos colocar o nome de Nova Divinéia. Então, essa vila de Nova Divinéia fica a 5 quilômetros daqui de Faxinal do Céu, de onde eu estou. Curiosidade aí sobre a nossa região aqui também. Então eu sigo aqui tomando meu mate e nessa época de pandemia, a recomendação, né, é que a gente, cada um, tome o seu mate, o seu chimarrão. Muitos estão fazendo isso. Os grupos musicais, eu acompanho alguns grupos musicais aí do sul do Brasil, que volta e meia postam em suas fotos ali tomando o chimarrão, né? Só que é interessante que cada um está tomando o seu, né? Interessante. E normalmente a característica do chimarrão é você tomar o chimarrão em conjunto com as outras pessoas. Tanto é que a gente chama de roda de chimarrão. E aqui nesse tempo de pandemia, não se pode fazer uma roda de chimarrão ao estilo gaúcho, ao estilo sul do Brasil, né? Apesar de eu estar no Paraná, eu faço referência aí ao Rio Grande do Sul, porque é onde mais se tem a roda de chimarrão. Então, chimarrão, uma bebida aí saudável, né? Se produz com a erva mate, que nós temos aqui na nossa região também, e nós temos as ervateiras que produzem o chimarrão aí.